Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Boa noite a você que nos assiste no YouTube. Vamos dar início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Boa noite. Quem procura acha, né? Até que achei o caminho. Então vamos à primeira pergunta. Pode ir. Feminino, 47 anos, casada, 3 filhos. Há 3 meses estou com dor no antebraço do lado direito. Não consigo dobrar. Fui ao médico e ele falou que é o nervo inflamado. Gostaria de saber a causa. Obrigado. O que está inflamado, né? É a mente que está inflamada. É a mente que está irritada, nervosa. Então você precisa perdoar alguém que você ama e não quer dar o braço a torcer. Por isso que não mexe, né? Por isso que não mexe. Então, com muita humildade, perdoa essa pessoa. Primeiramente, não adianta chegar para a pessoa e falar, eu te perdoo. Vá praticando e depois entre em contato com a pessoa, ok?
Então, só falar eu te perdoo, da boca para fora, isso não é perdoar. Então, primeiramente, pratique 30, 40 vezes por dia, depois de uma semana entre em contato com a pessoa e se reconcilie com ela, ok? Então, outro detalhe, não está quando a pessoa não consegue dobrar o ego que impede disso. O eu verdadeiro perdoa, mas o ego não. Outro detalhe que é fundamental, a parte do braço representa antepassado colateral. Então, a parte de não perdoar, isso é ligado à parte psicossomática. Mas a parte espiritual é que faz com que também não movimente o braço. Quando o antepassado colateral, que são os tios avós, como é lado direito, então por parte da família da sua mãe, alguém está necessitando de orações. Por esse motivo que quando fizer os registros espirituais, é bom não esquecer de nenhum parente, ok? Então, o fundamental aqui, já, por exemplo, nós estamos em junho, né? Entramos em junho, então já começa a entregar uma parte. Então, em junho entrega uma parte, julho entrega outra parte, agosto outra parte. Esses registros vão ficar até 2024 lá na Academia de Biona, recebendo 5 orações por dia, 5 missas por dia. Então, o fato de você entregar por parte, já entregando parceladamente, essas pessoas, esses antepassados que constam nesses registros, vão receber maior quantidade de orações do que aquele que entrega na véspera da festividade de São Antônio Roso. Então, se você entregar lá em final de março e chega lá em abril na academia, fica 12 meses só recebendo. Se entregar agora, vai receber muito mais orações do que aquele que entrega na véspera, ok? Além disso, você pode colocar mais nomes daquelas pessoas que muitas vezes te ajudou, pessoas que te ajudaram, né? Então, às vezes a pessoa não tem aquela gratidão, só sabe falar obrigado da boca para fora, mas não sabe retribuir. Isso não é correto, isso não é bom. Quando nós falamos obrigado, a palavra obrigado significa estou obrigado a retribuir o favor que você me fez. É nesse sentido que nós falamos obrigado, tá bom? Vamos para a próxima? Feminino, 73 anos, separada. Neto com 19 anos, estudante e morando na universidade. Parou de estudar, repetiu o ano. Joga no computador o dia todo. Fuma cigarros eletrônicos. Não quer ajuda de tratamento com medicamentos. Muito obrigado. Quem já leu Pela Paz dos Anjinhos, esse livro é fantástico porque ele não é teoria. Ele foi elaborado baseado em fatos reais, estudos e mais estudos, pesquisas sobre tudo aquilo que acontece quando existe uma influência de um anjinho que foi abortado, ok? Então, as características são de que houve aborto na família. Então, aborto, às vezes, a mãe fala, não, eu não fiz aborto, mas às vezes o pai fez, né? Quando era jovem, namorava, não era casado, e um relacionamento acabou falando para a namorada fazer o aborto. E isso reflete depois, né? Mesmo que o garoto ou a garota, né, o bebê que está nascendo agora, não seja exatamente dos pais biológicos, somente por parte do pai, não é da mãe, mas mesmo assim recebe essa influência porque o pai também reflete. E até um caso interessante que eu lembrei agora, de um senhor que transpirava tanto, já contei esse caso, né? Ele transpirava todas as noites, ele transpirava tanto que era obrigado a acordar no meio da noite e trocar o pijama 3 vezes, todas as noites, tão ensopado que ele ficava, de tanto suor. E quando conheceu o Seichuné, então, foi verificado, perguntado, ele havia cometido, se houve um aborto, ele lembrou da primeira namorada. Okay? Então, uma outra hora nós vamos comentar de uma forma mais completa. Primeira namorada e fez o registro, e quando naquela noite que ele fez o registro e orou para esse filho e para a namorada que havia se suicidado, ele notou que não havia trocado pijama naquela noite. Então, adquira o livro. A pessoa que fez a pergunta sobre o neto, né? Adquira esse livro que recém lançado agora, de minha autoria, Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Leia e dê para os pais do seu neto, para que eles leiam e pratiquem a primeira
o primeiro capítulo do livro, que é exatamente o que está no CD Poder da Oração. E o CD Poder da Oração, como ajudou muita gente, ajudou muita gente a deixar de sofrer por causa do vício do filho, ou da filha, do cônjuge, e praticando exatamente conforme está nesse livro aí. Praticando, com certeza vai se libertar. Agora, o caso do aborto, se houve o aborto, então os pais precisam corrigir essa parte aí, dando nome na criança, que está sem nome, está no anonimato. Por enquanto, ninguém gosta de ficar no anonimato, ninguém gosta de ser chamado coisa ou coisa, todo mundo quer ter o nome, então, dar o nome, e não é só dar o nome e ler a sutra, não. Tem que pedir perdão pelo fato que aconteceu, ok? Próxima pergunta. Feminino, solteira, 63 anos. Não consigo verdadeiramente perdoar. O que fazer? Doenças de Belle têm relação com o perdão ou com o fato de não perdoar? Tem que perdoar. Deixa eu desligar aqui antes que começa a tocar aqui. Que toca é spam, né? Isso que para de tocar. Então, vamos lá. Sim, problema de pele tem relacionamento com a falta de perdão. Então, eu lembro que em 78, uma pretora estava orientando uma senhora e ela estava hospitalizada no hospital de São Caetano do Sul. E por dia a enfermeira tirava 3 pás de lixo de cascas que saíam da pera. Parece que o japonês está falando Hayao Gozaimasu, está falando Haramoto. Isso 3 pás de lixo que tiravam da pele, da casquinha das feridas que saíam do corpo dela. Aí essa pessoa que estava orientando falou assim, o que pode ser? Eu falei, mágoa, por isso que está querendo uma armadura. Essa pele é uma armadura para outra pessoa não chegar próxima. Inconscientemente é isso. Então ela deve ter uma mágoa muito forte de alguém. Ela falou, ela odeia o genro. Então, se ela odeia o genro, é lógico que isso se projeta no corpo em forma de problemas na pele. Agora, você disse que não consegue perdoar. Quem não consegue perdoar é aquela pessoa que diz, eu tenho razão, eu sou vítima dele, ele que aprontou. Mas quem diz isso não conhece a lei da causa e efeito. Se existe um efeito, é porque existe uma causa. Toda ação gera uma reação. Toda causa gera uma consequência. Toda causa gera um efeito. Então, só para ter uma ideia do que se trata isso, um livro que eu havia lido de um rapaz que nasceu cego. Nasceu cego, então ele, numa uma consulta que ele fez, não lembro se foi para Edgar Cayce, ele havia, numa encarnação anterior, não na última, nem na penúltima, mas 4 encarnações anteriores, ele fazia parte de uma tribo, e essa tribo cegavam todos os inimigos que foram presos. E então deixava cego mesmo, arrancava os olhos, e por isso ele criou um karma, um sentimento de culpa por ter não perdoar. Isso o que é? Propaganda enganosa. Então, está falando que vai perdoar, não perdoa. Consequentemente, a pessoa não se sente perdoada. Então, começa a praticar a oração do perdão. Pensando numa vida anterior, diga, me perdoe. Pensando na vida presente, você fala, eu te perdoo. E assim você vai conseguir perdoar. Mas não é meia dúzia, não. No mínimo 30 ou 40 vezes. Ou então, se não quiser fazer 30 ou 40 vezes, faça como Cristo falou, 70 vezes. Então, vamos para a próxima. Feminino, 49 anos, união estável. Trabalho como assistente social. Esse trabalho depende de aprovação projeto de lei para que seja pago. Tenho feito meditação Shinsokan, sutra para os antepassados e oração da prosperidade. Dependo desta renda para arcar com as despesas. Eu acho que eu tenho a impressão que eu já respondi uma pergunta igual a essa, ou é semelhante a essa, há uns 5 meses atrás, mais ou menos. Então, o que você tem que fazer? Esse livro agora, eu estou falando do meu livro, eu não ganho nenhum centavo. Na hora que você abre o livro, não é isso não, na hora que você abre o livro, na primeira página, do lado esquerdo, está em cima, direitos autorais cedidos pelo autor a Seichonen. Então, não ganho nenhum centavo. Então, nesse livro,
está exatamente delineado, explicado como que devemos orar. A forma, a postura, mas acima de tudo, coisas que no momento as pessoas não estão fazendo. Primeiro, ter em mente aquilo que você quer. Então muitas pessoas falam, mas estou mentalizando. Mas o que você está mentalizando? Então outro dia mesmo, uma jovem falou, mas eu estou mentalizando, a minha alma não chega, minha metade da alma não chega. Eu falei, como é que você está mentalizando? Estou mentalizando. Mas você definiu como que você quer que ele seja? Se ele tem 1,20 m, 1,80 m, se é olhos claros, olhos escuros, como é que é a personalidade dele, se ele é materialista, espiritualista, se ele é uma pessoa, como que você deseja que ele seja? Atencioso, sorridente, simpático, agradável? Você tem que deixar claro o que você quer. Pense o seguinte, aquilo que o mestre fala, a vida é igual você, para fazer oração, igual ele num restaurante à la carte. Se você não deixar claro o que você deseja para o garçom, ele não vai te trazer a comida que você deseja, certo? Tem que deixar bem claro, assim é que você tem que definir. Então, lê o livro, deixa claro, por isso que eu falo muito no verbo imaginar, porque quando você mentaliza vagamente, você só pega 2, 3 pormenores, mas quando você imagina, então você imagina que está comprando uma casa, aí você começa a visualizar andando, vendo uma coisa do lado esquerdo, do lado direito, a entrada tem garagem, não tem, como que vai ser a sala, o que vai ser a cozinha, qual a metragem da sala, você começa a imaginar detalhes, esses detalhes que são importantes para deixar bem claro, bem registrado no seu subconsciente. Por isso que no livro Comande Sua Vida, O Poder da Mente, o mestre fala sobre a necessidade de você registrar fortemente aquilo que você deseja. E para ajudar, tem outra técnica, é você, aquilo que você deseja, escrever e colocar do lado da cabeceira. E comece a olhar assim que acordar. Então aquela imagem vai gravando, e assim você concretiza o que você deseja, tá bom? Próxima pergunta, mais uma. Masculino, 46 anos, solteiro. Tenho dificuldade com relacionamentos em geral. Desde os 23 anos moro sozinho. Meu pai tinha problemas psicológicos e minha irmã também tem. Ouço a Sutra Sagrada pelo YouTube e ofereço aos meus antepassados. Não sei se estou praticando correto. Bom, a Sutra Antepassados é uma coisa, mas o que você precisa superar é o relacionamento que você não consegue fazer com que seja bom, ok? Então não é antepassados os responsáveis por isso. O que você tem que trabalhar é dentro de você, procurar sorrir mais, procurar não julgar as pessoas. Quando se julga muito e começa a ver defeitos, você acaba se distanciando da pessoa. Sempre justificando, porque, mas fulano é assim, o ciclano é assim, o ciclano não sei o quê. Pondo defeito nas pessoas, você não vai melhorar o relacionamento. Transcenda tudo isso e, mesmo que aparentemente essa pessoa tenha 40 defeitos, mas deve ter uma qualidade. Essa única qualidade, fixamente nessa qualidade, nessa virtude da pessoa. E passe a concentrar nesse lado e veja que os defeitos vão desaparecer. Os defeitos, você vai deixar de ver os defeitos e passar a ver as qualidades das pessoas. Consequentemente, o seu relacionamento vai melhorar. Esse é um desafio que você precisa superar. Então, ouvir a Sutra e oferecer para os antepassados não é uma forma eficaz e eficiente. Quando você lê atentamente, você assimila muito mais do que ficar ouvindo. Concorda? Então, você está lendo. E, de repente, quando você está lendo, você para uma palavra, peraí, sexta-feira, o caso do chefe que falou para a secretária, marca uma reunião para sexta-feira. Aí ele falou, aí a secretária perguntou, sexta-feira é com S ou com X? Não, marca para segunda mesmo. Então, da mesma forma, né? Se você está lendo, você para uma palavra, eu não entendi isso daqui. O que é isso? Aí vai lá não precisa nem abrir dicionário mais, hoje o pessoal entra no Google, já vem vários dicionários. Aí você vai entendendo. Agora, se você está ouvindo, não dá para parar para ir consultar. Você vai passando e pensa que entendeu, e às vezes o significado é totalmente diferente. Tem palavras que o significado são muito heterogêneos, é uma gama de
de sinônimos que muitas vezes você pensa que é isso, mas não é, mas está naquele outro sentido. Outro, você pode ser eficiente em ouvir 5.000 vezes a Sutra Sagrada, mas você vai ser muito mais eficaz se você ler 500 vezes, ok? Porque você vai parar, vai analisar, vai voltar para o texto, não entendeu, não vai avançar, não vai para frente, volta a entender. E nisso você vai ser muito mais eficaz do que simplesmente ser eficiente em ouvir. Ouvir a gravação de alguém dizer, antepassado, eu ofereço, ouvindo uma gravação, fala, antepassado, eu ofereço a Sutra para os senhores, antepassado, fala muito bonita, né? Fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Quem está lendo não é ele, não é outro que está lendo, ele só está ouvindo. Então, isso não é uma forma de expressar a verdadeira gratidão. Outro fato importante, não é simplesmente ouvir o som. É importante entender que nós estamos estudando a verdade junto com os antepassados. Mas eu já sei a Sutra de cor. Saber de cor, até um papagaio sabe, mas ele não sabe exatamente o sentido de cada palavra. Aí é que está a diferença de você entender e assimilar bem. Então, leia a Sutra para o seu pai e sua mãe, porque eles necessitam de orações. O outro detalhe, eu até gravei na fita cassete na ocasião, um relato de uma jovem no Rio de Janeiro, e ela fez um relato muito interessante. Ela disse, tem uma irmã no Rio de Janeiro e tem uma outra irmã no Paraná, e ambas sofriam de debilidade mental, mas fazendo a Sutra antepassados todos os dias, várias vezes por dia, as duas ficaram curadas, as duas se curaram. Então, nesse caso, havia algum antepassado que teve alguma debilidade mental ou teve esquizofrenia e que continuava com esses sintomas, com esse pensamento lá no mundo espiritual. Então, lendo a Sutra, eles ficaram curados, consequentemente as duas irmãs ficaram curadas também. Tá, ok? Então, leia para o pai e para a mãe e também para os antepassados. Acho que dá para mais uma, vai, rapidinho. Feminino, 74 anos, casada. Meu esposo tem 74 anos e está com problemas de imunidade muito baixa, leucócitos e plaquetas baixíssimas. Ele já fez transplante de medula há 17 anos e agora se encontra nessa situação. Interessante. Ontem eu estava preparando uma palestra para uma outra ocasião e deparei com o livro que nós já estudamos, A Verdade da Vida, volume 34. E ali tinha um relato muito interessante que na ocasião nós não lemos todos os relatos, porque cada relato cada um deve ler em casa. E um rapaz no caso era uma moça, que ela tinha problemas com intestinal, fez cirurgia 3 vezes, e voltava para casa, mas 2 dias depois o problema retornava. Novamente ela continuava tendo aquele problema intestinal. Aí a mãe conheceu a Seichonoye e ficou assim encantada com o folheto que ela ganhou e comprou o livro A Verdade da Vida e falou para a família toda, vamos ler A Verdade da Vida. A família toda então começou a ler. E essa menina, essa filha dela, que tinha esse problema intestinal, ela de repente deu um estalo nela. Lendo os livros, ela entendeu. Meu corpo não é um simples objeto. Eu tenho a vida de Deus em mim. A vida de Deus está dentro de mim. Então eu tenho a vida de Deus. Então a vida de Deus existe. Não preciso buscar fora. Não preciso receber nada de fora. Isso aconteceu também com a professora Emiko Hinonishi, no livro Vivendo e Amando. Aliás, é muito bom ler esse livro, muito bom. Leiam com um lenço na mão que você vai chorar. Chora, porque a autobiografia dela é muito bonita. Muita pureza. Vocês lendo, vocês vão entender como é pura essa senhora e como era puro o marido que faleceu muito jovem ainda. Então, ela também, nasce já desde pequena andando de muletas, não podia caminhar, e na Seichonoye, começou a seguir Seichonoye, foi quando ela despertou, mas eu tenho a vida de Deus em mim, eu sou a própria vida de Deus, a minha vida é a vida perfeita de Deus. Quando ela despertou, largou as muletas também. Então,
Outro dia surgiu uma pergunta, lembra que surgiu uma pergunta de um rapaz que falou assim, como é que a Seichonoye ocorrem as curas na Seichonoye? Por exemplo, o senhor falou da cura da AIDS, se o vírus não morrer, então como é que pode acontecer isso? Aí foi uma explicação muito longa, né? Então, exatamente, nós temos que ter uma visão global da situação, né? Nós somos regidos por várias leis. As pessoas só olham, só ficam focados na lei da matéria, só na lei da matéria. Mas superior à lei da matéria, tem a lei da mente e tem a lei do espírito, que é mais superior ainda. Então, se Cristo transformou a água em vinho, é aquilo que está na Sutra da cura espiritual. A lei da vida sobrepuja as leis da matéria e utiliza as leis da matéria. Então, Cristo multiplicou os pães também. Pela matemática, não é possível transformar aquela quantidade de 5 pães, se transformar em 12 cestos e ainda sobrarem, né? Então, pela matemática, pela lei física, não. Mas a lei da vida é superior. Por isso que é importante compreender tudo isso. Então, fato semelhante exatamente que aconteceu comigo com o Hinonishi. Então, fale para o esposo ler A Verdade da Vida, volume 34. 34. Ou então também é bom que ele leia esse livro da Emiko Hinonishi, Vivendo e Amando. Então, são coisas que vão acender dentro da pessoa, ela vai perceber que ela tem dentro dela uma vida poderosa, que é a vida de Deus, e isso, quando se manifesta, até Lázaro sai do túmulo, não é? Exatamente isso que aconteceu. Acabou o tempo. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos. Estamos na aula. Agora não decorei. Agora. Então vamos lá. Um abraço para Portugal, para Uruguai, Paraguai, México, Chile, Argentina, Angola. Todos esses países estão assistindo, viu? E algumas pessoas estudam português para poder ler os livros em português, porque em espanhol ainda tem poucos traduzidos. Regional Porto Velho, Ijuí, São João da Boa Vista, Santa Maria, Palmas, Tocantins, Paraná 6, Regional de Natal, Rio Grande do Norte, Triângulo Alto Paranaíba, Juiz de Fora, Joinville e Belém. Então eu tinha pulado uma página muito importante que depois eu comecei a analisar, mas esse daqui não podia ter pulado, né? Então achei que podíamos avançar. É a página 94, lembrando que a Verdade da Vida é 33. Ali diz, o psicólogo e pedagogo alemão Eduard Spranger, ainda bem que isso aqui está fácil, né? Que tem nome alemão que é complicado, né? Que visitou o Japão como professor convidado, escreveu um artigo para a revista Nippon Hyoron, no qual receia o risco da decadência dos povos ocidentais em geral e do povo europeu em particular. E fala da necessidade da união de todos eles para evitar para que isso venha ocorrer. Ora, olhando assim superficialmente, dá a entender, né, que está aparecendo, quem não analisa pensa que está falando sobre a parte econômica, mas não é nada disso, não. Então não é decadência econômica que ele está se referindo, nem da decadência da tecnologia, ok? Então, aí ele continua. Spranger afirma o seguinte, a humanidade tem estado por demais ocupado com a ciência, a matéria, negligenciando o lado espiritual, e devido a isso o ser humano passou a sofrer distúrbios tanto sociais como fisiológicos. Se essa situação continuar, o povo ocidental se tornará cada vez mais fraco e será inevitável a sua decadência. Então se tornará cada vez mais fraco e será inevitável a sua decadência. Então isso daí está lembrando o quê? Está lembrando que alguma coisa ligada a Velho Testamento.
tentar resolver por meios de cálculos matemáticos, até mesmo as questões concernentes à vida, é atentar contra a vida da própria humanidade. O que ele está referindo é a parte que poderá, sim, estagnar e regredir a humanidade, é no sentido mental espiritual. E, ou seja, então ele está falando do atentado e querer consertar as questões concernentes à vida através de cálculos matemáticos. Ele está dizendo assim, querer, através da tecnologia, através do lado material, querer consertar esse lado, a coisa está inversa, está invertida. Porque, na realidade, a sabedoria de Deus, a vida de Deus, é superior às coisas da matéria. Então, querer fazer com que, do conhecimento científico, através da computação e outras coisas, mas querer consertar essa parte ligada à parte moral, outras coisas, isso está totalmente errado. Então, intuitivamente, os senhores devem estar já compreendendo que está simbolizando o quê? Adão e Eva. A simbologia de Adão e Eva. Então, vejamos a explicação do livro que o mestre Viver Junto com Deus, que o mestre falou sobre essa parte do Adão e Eva. Então, ele diz o seguinte, na página 171, a serpente se movimenta rastejando sobre a terra, certo? A serpente movimenta rastejando sobre a terra. E a terra simboliza o quê? A matéria, certo? Rastejar sobre a terra significa considerar a si próprio como ser terreno. Então ele quer aproveitar, usufruir o máximo possível dos sentidos corpóreos, nesse sentido. Então, a terra está simbolizando a matéria e, consequentemente, a pessoa fica muito apegada ao corpo carnal e caminhar pela senda da vida preso às coisas terrenas, em vez de voltar-se para o céu. O céu não é querer regressar para o mundo espiritual, não. É voltar-se a mente para Deus, voltar para o lado da espiritualidade, né? E, portanto, ele diz, portanto, ser enganado ser enganado pela astúcia da serpente é cair na ilusão materialista. Adão e Eva, após ingerirem, entre caspas, o conhecimento materialista, caíram na ilusão de que existe o dualismo, bem e mal, e passaram a se desentender. Em consequência, foi expulso do paraíso. Então, o que acontece exatamente quando as ideias materialistas ficam prevalecendo na Terra, um quer conquistar o espaço do outro, invadir. O que está acontecendo agora na Rússia, de querer invadir, pegar a terra, pegar mais terra. Então, os próprios animais ainda que não têm consciência do ser humano, eles são muito territoriais. Aqui é minha área, faz a demarcação com a urina. Então, por quê? Porque não tem a consciência da parte espiritual. Por esse fato é que esse sentimento de ficar muito apegado às coisas materiais, a esquecer que o homem é espírito e ficar só pensando que é matéria, esse é um grande erro que simboliza a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Não é que Deus expulsou, Deus não expulsa ninguém, mas simboliza que a serpente simboliza o materialismo, que chegou no ouvido da Eva, a Eva caiu no conto da serpente, e era no ouvido do Adão, e os dois passaram a viver uma forma, a concepção muito materialista. Então eu lembrei de um caso que aconteceu, foi na década de 80, o início de 90, um helicóptero com 8 maiores políticos da Bahia, de dois, 3 partidos, e caiu esse helicóptero e todos eles morreram. E a esposa, então, com saudade do marido, uma esposa de um deles foi num centro espírita para tentar conversar com o marido. E o marido falou para ela o seguinte, disse mais ou menos o termo bem sintético: chegando aqui no mundo espiritual, eu vi como estava seguindo o caminho errado. Eu fui muito apegado, muito ganancioso, muito materialista, e cheguei à conclusão que o caminho era totalmente errado. Não é esse o objetivo da vida. O objetivo não é esse. Então ele falou assim, eu gostaria de corrigir isso, eu até pedia para você fazer esse favor, de fazer mais caridade, voltar a vida mais para o lado da espiritualidade e não ficar como eu fui. Eu fui muito ganancioso, muito, fazia de tudo, atropelar as pessoas para poder galgar uma posição maior,
ter mais dinheiro, mas esse pensamento estava errado. Então é de quem chegou lá e viu, reconheceu que estava errado. Então, resumindo, falou para a esposa que o materialismo não é o caminho certo, é o caminho errado. Então, o caminho certo qual que é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O resto vem de acréscimo, o resto vem de acréscimo. E não é querer se apegar ao materialismo, né? Então, muitas ideologias aí que falam dessa parte de materialismo totalmente errado. Basta analisar a revelação divina da vida eterna. E eu vim não por causa da matéria. Você estava lá no mundo espiritual, né? Estava para se reencarnar. Mas você veio para quê? Não veio por causa da matéria. Você não veio para conquistar coisas materiais, mas veio pela vida. Não veio por causa da carne, mas veio por causa do espírito, para evoluir mais espiritualmente. Então, na revelação divina, são poucos os que compreendem isso. São poucos que compreendem isso. Por esse fato, nós temos que manter essa linhagem, né? Essa linhagem de voltar a mente para Deus. Se o objetivo da vinda na Terra fosse acumular fortunas, fosse obter conquistas materiais, só pegar coisas materiais, então, na hora que a pessoa deixa o corpo carnal, nós poderíamos levar tudo que conquistamos de coisas materiais para o mundo espiritual. Poderia, mas não é esse o objetivo. Então, são outras situações, né? Então, assim, o mundo grotesco é o mundo material. Então, tem situações que nós temos que entender. O objetivo da nossa vida na Terra não é para evoluir na matéria, mas evoluir espiritualmente e, com isso, ascender a cada vez situações mais elevadas. Por isso que quando nós estudamos a verdade da vida, volume 9, que fala sobre o mundo espiritual, então quando fala sobre os estágios, né? Os estágios, os espíritos baixos são de cor avermelhada, lembra? Esses espíritos, muitos deles, quando deixam o corpo carnal, nem sabem que morrem, nem têm ideia que morreram, eles ficam dormindo. E são esses espíritos que ficam onde? No cemitério. Então são aqueles espíritos ainda que, até quando deixa o corpo carnal, para deixar o corpo, para se desprender do corpo carnal, tem dificuldades e precisa de uma ajuda de outro espírito lá para que ele solte aquele corpo carnal. Por quê? A ideia que ele tem é que ele é aquele corpo carnal, mas aquele corpo carnal chega um momento de putrefação e ainda tem espírito ainda pegado a ele. Então, na verdade, da vida volume 9, o Sr. Veterino até fala sobre as múmias no Egito, né? Então, como alguns deles eram muito apegados àquela situação, até surgiram situações, e é muito comum lá no egiptólogos, as pessoas que fazem aqueles estudos sobre as múmias no Egito. Então, ele disse que tem casos assim de maldição das tumbas que foram abertas, roubadas as joias que estavam lá. E realmente isso pode acontecer, porque o próprio Veterino falou que muitos deles acabam ficando lá pegados e acabam não se reencarnando, ficam presos à matéria, somente aquela parte lá. Então, após falecer, se as pessoas poderiam levar as fortunas para o mundo espiritual, então aí seria, mas o objetivo não é esse. Nós não podemos levar as coisas materiais. Então, nós temos que levar aquilo que nós vamos aprender a manifestar mais amor, aprender a compreender a si próprio, entender a sua própria natureza divina. Então, esse é um objetivo da vida, né? Aprender a anular o ego. Então, vamos na página 96, voltando à página 96 da verdade da vida 33. O verdadeiro avanço da vida transpõe os limites do pequeno universo da lógica do homem. O amor e o respeito dos filhos para com os pais e o amor e o carinho dos pais para com os filhos transcendem a lógica. Então, é muito interessante. Muito importante aqui. O amor e o respeito dos filhos para com os pais e o amor e o carinho dos pais para com os filhos transcendem a lógica. No nível da lógica, não podemos compreender, por exemplo, o motivo por que devemos amar e respeitar a nossa pátria, os nossos pais. Por que nós devemos fazer isso, né? Então, essa é uma figura, um desenho que mostra assim um bem-estar de ver todos felizes, unidos em harmonia, a família unida em harmonia. Então nós vamos entender o seguinte: os ideologistas que ensinam
ideologias, essa ideologia materialista que ensina não respeitar os pais, a família, não dá valor para a família, para brigar e acaba desfazendo lares. Isso não é o caminho de Deus, né? O caminho de Deus é o amor. Então Cristo disse, se Cristo disse até para amar os inimigos, muito mais devemos amar a família. Ele disse para amar até os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Mateus 5, capítulo 5, versículo 44. Então, você começa a analisar mais a fundo ainda, aprofundando mais. Por que amar os inimigos? Por que amar os inimigos? Né? Simplesmente para amar o inimigo? Não. Porque esse inimigo, você já conhecia da outra encarnação. Então, é uma coisa que já vem vindo. Então, é mais uma chanchinha que você teve para se reconciliar com uma pessoa, então essa pessoa novamente convive junto com você. Aí, cada vez mais perto, né? Então, era um colega, agora fica até dentro do mesmo próprio lar para aprender a perdoar. Mas as pessoas, muitas vezes, novamente chegam no mundo espiritual depois de falecer, e o guia lá, o anjo orientador fala, que bonito, você fracassou outra vez. Você não aprendeu a perdoar, você fracassou outra vez, né? Então você vai voltar para a Terra novamente para aprender a superar isso. Isso é uma missão que ele tem, de aprender a superar o próprio ego, aprender a amar as pessoas, aprender a pensar, deixar de pensar somente em si, pensar em ajudar, beneficiar o outro. Então é assim que o Espírito vai manifestando, diminuindo o ego e aprendendo cada vez mais a verdade, praticando, amando mais as pessoas, ele vai evoluindo. Então ele vai evoluindo. Por isso que quando chega no patamar de ser um anjo mesmo, você vê que o anjo não pensa mais em si. O espírito mais inferior é que só pensa nele. Então o egocentrismo é muito forte. Só pensa nele. Mas o espírito, à medida que vai evoluindo, o amor, o grau de amor aumenta e o ego diminui. O ego diminui e o amor é muito maior. O espírito baixo é o contrário. O ego é muito alto e pouco amor, que ele só pensa nele. Então, amor próprio, amor egocentrismo. É aquilo que o mestre citou, na verdade, da vida 30 sobre o Sermão da Montanha. Sobre a explicação do pobres de espírito, a pessoa que tem um espírito pobre de espírito, anular o ego, mas a pessoa que tem um ego muito forte, então ele está somente com a mente voltada para amor, só eu. E só para eu quero, né? Então ele só quer ser amado, quer ser o centro de tudo. O que eu dizia com meu pai quando assistia ao futebol, o jogador marcava o gol, ele ficava ele falava, bobo. Ele não marcou sozinho, ele marcou porque alguém passou a bola para ele. Então é um conjunto, então não é para ficar pensando em jogar confete em si próprio. Então esse é um ponto que eu pensei que fosse só entre japoneses, mas outra vez estava ouvindo uma entrevista de um chinês, ele falou, nós também fazemos de tudo para não mostrar o eu, para anular o ego. E aquele caso que eu citei outro dia, sobre a palestra do Dr. Khaled, a maior sumidade do islamismo, que a Seitonei convidou para ele fazer a palestra para nós, e fomos nós fomos para os Estados Unidos, e falando sobre o Alcorão, que é a Bíblia deles, Alcorão, escrito, foi mensagem recebida por Maomé, e então surgiu o Alcorão. Mas no Alcorão era estudo aquilo que o Dr. Khaled falou, exatamente sobre o ponto que ele martelou, é sobre anulação do ego, né? Então, exatamente esse curvam e sempre pensando em beneficiar o outro, pensar em ajudar o outro. Então, esse é um ponto que é bem diferente daqueles que, quando tomam um caminhão, já procura correr, pegar mercadoria para si e não ajudar o próximo. Então, a revelação divina da harmonia, então diz, aí Cristo disse, amai os vossos inimigos, para você manter aquela paz e harmonia com tudo e com todos, né? Então, na revelação divina da grande harmonia, reforça essa parte, agradece a parte, agradece a teu pai, a tua mãe, agradece a teu marido, a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece todas as pessoas. E exatamente, experimente praticar esse agradecimento antes da meditação em Shinsokan. Comece a agradecer. Em casa você pode agradecer à vontade. Agradece, obrigado, agradece.
E você praticando o Shinsokan depois, com aquele espírito de paz e harmonia, você sente realmente, você sente que está conectado com a vida de Deus. Está uno com Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então esse amor não é sentido nós não percebemos pelos 5 sentidos do corpo, nem pelo 6º sentido, que o 6º sentido também é um sentido do lado espiritual. Mas como Deus transcende os 5 e o 6º sentido, os 5 sentidos e o 6º sentido, então é uma paz interior inexplicável. Por isso é uma coisa muito bacana, e nessa hora acontecem os milagres, ok? Voltando para a página 96 da 5ª linha, Verdade da Vida 33. No nível da lógica, não podemos compreender, por exemplo, o motivo por que devemos amar e respeitar a nossa pátria, nossos pais. E há quem pense com revolta: eu não pedi para nascer, reclamando dos pais. Por que meus pais me colocaram nesse mundo cheio de sofrimentos? Tal pensamento é fruto da limitada inteligência humana, tolhida pela mentalidade científica. Voltando para o volume 9. Quando falamos sobre o mundo espiritual. Lembram que quando toca uma espécie de uma campainha lá no mundo espiritual, e o espírito se liga com um novo corpo que está em formação. O embrião que foi fecundado, ele passa a ter uma ligação através de um fio. E o espírito baixo, ele tenta sair igual o peixe quando está fisgado, tenta sair, porque ele não quer saber disso. Mas ele não tem como sair, então ele fica vinculado. Então ele tem que ir periodicamente no ventre da futura mãe, ir e voltando, para ir estampando a personalidade dele naquele novo corpo carnal. Mas como são muito revoltados, o espírito baixo é revoltado, ele não quer saber isso, então não aceita. Mas é a lei da vida. A lei da vida é evoluir. Todos têm que evoluir. Queira ou não queira, você vai estar ligado, vai reencarnar, vai voltar para a Terra, né? Mas o espírito elevado, ele não fica brigando. Outro espírito, ele conversa, ele tem consciência, ele não está dormindo lá no mundo, não está alheio nada, ele está lá no mundo espiritual, está aprendendo, tem aulas lá no mundo espiritual. Um outro espírito está superior, desce para ensinar. E o guia dele, o supervisor, o anjo orientador dele, fala: olha, você vai agora nascer na circunstância tal, na região tal, no país tal, ou no planeta tal. E ele aceita porque ele sabe que faz parte da evolução espiritual, aceitar e vir para passar por certas situações, não no sentido de sofrer. Tem mais alguns passam por situações que sabem que aquilo lá vai ser muito importante para galgar cada vez mais a espiritualidade mais elevada, né? Então é nesse sentido que todos precisam evoluir. Até o pior dos bandidos um dia vai se tornar santo. Todos. Mesmo que demorem 40, 50, 60 encarnações, pouco a pouco vai. Agora outro detalhe, aquilo que a Agacha falou. Lembra do Agacha? Agacha é aquele espírito elevadíssimo, que foi um religioso no Egito há 7.000 anos. Há 7.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo vir para a Terra, ele já não vinha mais para a Terra, não reencarnou mais. Então, 7.000 anos que ele não se reencarna, tem um espírito grandioso. Então, ele fala: não basta reencarnar, é preciso esforço, Isso é parte da lei, é a lei da vida, né? Todos precisam se evoluir através do esforço próprio. Por isso que Cristo, ele não foi um protegido de Deus, que Deus falou: vem para cá, você vai ser protegido meu. Não, ele também reencarnou, mas aí que está um detalhe muito importante. A disciplina, né? A disciplina, e ele mostrou realmente tudo aquilo que ele falava, não era uma coisa da boca para fora. Quando ele falava em bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus, ele lavou os pés dos discípulos, um por um. Aí ele perguntou para um deles: vocês viram como é que eu fiz, né? Eu lavei os seus pés.
agachei, lavei os pés humildemente, demonstrando que anulação total do ego, com muita humildade. Aí ele falou, vocês entenderam? E um deles falou, sim. Fala, sim, entendemos. Aí Cristo deu uma cutucadinha, né? Por que vocês não fazem isso entre vocês? Por que vocês não lavam os pés dos seus colegas, seus discípulos, todos os discípulos, todos que estão aqui aprendendo? Mas o ego também não deixava, né? O ego não deixava. Mas a história conta que São Pedro, ele tinha uma... Tá certo que ele negou Cristo, né? Quando o galo cantou 3 vezes. Mas ele tinha uma admiração, um respeito muito grande por Jesus Cristo, que quando ele foi para Roma, ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Porque ele falou, não é digno eu ser crucificado da mesma forma que o meu mestre foi crucificado. Então isso mostra realmente a convergência ao centro. Continuando. Aí, um relato que está, na verdade, da vida 34. Escrevo-lhe para agradecer... não, esse daqui é um relato. É um relato, não está no livro, não. É até uma surpresa de uma pessoa que me agradeceu. Então ela disse o seguinte, escrevo-lhe para agradecer mais esta oportunidade de estar perto para ouvir a verdade do Senhor. Muito obrigado. Depois que parei de fumar, aumentei aproximadamente, é de uma mulher, uma senhora que hoje é preletora, aumentei aproximadamente 10 quilos e de certa forma vinha sofrendo com isto. Abaixo dos meus seios, acima das costelas, ao tocar eu sentia várias saliências e sempre preferi crer que era gordura. Neste ano iniciei a leitura do Viver Junto com Deus, que o Senhor recomendou. Ao concluir a primeira leitura, estando a passeio no lugarejo onde vivi até 10 anos, revivi cenas do quanto eu contrariei a minha mãe. Eu fugia para andar de bicicleta. E o quanto eu me sentia sozinha e o quanto ela deve ter também sentido a minha falta. Eu não gostava de ficar dentro de casa. Eu não gostava de ficar perto dela, já que eu sou filha única. Então eu sou filha única. Então minha mãe sofreu muito com isso. Chorei quase toda a tarde, como se estivesse assistindo parte de um filme. Percebi quanto fui má com a minha mãe. Pedi perdão, declarei que reconhecia o meu erro, fiquei desesperada, chorei, gritei, disse que sentia muito, reconheci minha falta e agradeci. Mais tarde, sem premeditar, passei minha mão embaixo dos seios e estava completamente liso. Sumiram todas as bolas, bolinha, bolão, nada. Nesse processo todo, algumas vezes vi cenas, talvez de vidas passadas, difícil de lidar. Finalizando a gratidão, minhas orientações. Muito obrigado. Então, ela agradecendo exatamente quando ela perdoou, nesse arrependimento de muita humildade, pedir perdão. Não é um perdão frio, não é um perdão racional, é um perdão que mexe com o emocional. Foi ao que chegou a Dilma Cantarucci, né? Então esse é um ponto que Cristo falava muito do arrependimento, mas nesse sentido de perdoar. Então, somente perdo da boca para fora não resolve o problema. Então, esse fato, por esse motivo que Cristo disse para Pedro, 7 não, Pedro, mas eu digo 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, esses são fatores que, às vezes, as pessoas passando por isso, ela muda totalmente, assim como mudou o estar dele, né? Mudou o estar dele. Se fosse correta a afirmação de que rebelar contra os pais, teria acontecido isso com a Dilma, teria acontecido isso com a Dilma Cantarucci, teria acontecido com tantas coisas, pessoas que sofrem de enxaquecas quando passa a amar o papai, sofrem daquele problema nervo ciático, quando sente aquela gratidão profunda para o papai e mamãe, a doença desaparece, significa que esse é o caminho do amor, é o caminho do perdão, esse é o caminho da nossa evolução espiritual. Não tem outro caminho, se não manifestar aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas da terra, né? Então, é preciso ter coragem? Sim, porque você vai trabalhar com você mesmo. Você vai ter que enfrentar aquele ego seu que fica teimando e dizer, mas eu tenho razão. Tem razão nada, né? Não tem razão. Tem muita gente que fala que estou com razão, estou com farol verde, está andando com o cara, farol verde, eu estou com razão, e vê um cara vindo atravessando o farol vermelho, eu estou com razão, e foi parar no hospital. O que adiantou ter razão?
O que adiantou ter razão, né? Então, por isso, se a cura aconteceu sem remédio, sem cirurgia, somente com arrependimento, isso não é a prova de que é a vontade de Deus? Quando a pessoa realmente se harmoniza? Então, se fosse corretas as afirmações, isso não teria acontecido. O que acontece? O perdão, a reconciliação é o caminho de Deus. O perdão e a reconciliação é o caminho de Deus. É por esse motivo que quando a pessoa passa realmente a amar, ela começa a sentir uma coisa diferente dentro dela. Vem uma paz interior. Então ela se sente que se purificou. Por isso que a purificação é fundamental, porque através da verdadeira purificação, você evita que alguma doença, alguma coisa ruim que estava para acontecer, não vai acontecer porque você eliminou aquele ressentimento, aquele ódio, aquele desejo de vingança, né? Então você eliminou. Então você não precisa segurar aquele espinho, não precisa ficar se machucando, se autodestruindo com aquele ressentimento que só destrói. Então é o caminho, ok? Vamos recapitular um pouquinho rapidamente os preceitos mesmo da família Seitonê. Primeiro, nós, adeptos e leitores da Seitonê, objetivamos, como dignos membros da família Seitonê, tornarmos-nos luz do mundo e alicerce da construção do paraíso terrestre, vivendo e aprimorando-nos conforme os presentes preceitos. Então, não é pensar somente em si. Pouco a pouco, vamos, já entendeu, já está no tempo da Seitonê, começa a ajudar a colaborar, não é? Luiz Poeira, o Luiz Poeira trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei, onde me aposentei. Aí ele passou aqui em frente e viu meu nome. Então me disse, então é bom, entrou. Sem saber o que era, né? Está aí hoje, né? Hoje é dirigente, ajuda, colabora. Então está continuando nessa evolução. Então são detalhes que são fatores importantes. Ele não pensou só em si. Então, quando na convenção, eu estava vendo lá o Luiz ajudando a reciclar os lixos, que é para plástico, no lugar de plástico, papel no lugar de papéis, tudo isso no sentido de pensar nos outros e ajudar o próximo, né? Então, praticando a verdade, é isso que nós conseguimos. Praticando a terra, nós praticando e vamos nos aprimorando, vamos nos melhorando, e assim que passa a ser uma vida mais agradável. Segundo, acreditamos que todas as religiões são raios de luz da salvação emanados da grande vida. E declaramos não criticar as diferentes religiões, respeitando seus objetos de adoração. Respeitando. Não é para ridicularizar, mas aquilo aí, que não sei o quê. Não é, tem que respeitar. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu momento. Então, às vezes a pessoa um critica o outro, mas será que ele também não pertenceu a essa religião que ele está criticando numa vida anterior? Pode ser, então não tem nada que criticar. Não é verdade? Então, são fatores que nós temos que aprender a respeitar e entender. É uma religião que veio de Deus, é correta e veio para salvar. Então o mestre fala, então, dentre as religiões que salvam, tem aquelas que é uma luz, todas são luz, mas tem algumas que são luz de farolete, outras luz de vela, outras luz de palito de fósforo, tem outras que são luz de holofote, cada um ilumina dentro da sua intensidade. É verdade? Terceiro, acreditamos que nós somos filhos de Deus e nos propomos viver dignamente sem macular a pureza da nossa alma, sem macular. O que acontece é que o sétimo dia, citado no Gênesis, que Deus descansou, não é que descansou, Deus não descansou e não descansou nunca. Isso é uma simbologia, que significa o quê? Deus fez o ar, achou bom, descansou, né? Fez a água, achou bom, descansou. Quando estava tudo pronto, falou, agora, meus filhos, vocês podem usufruir. Vocês têm o livre-arbítrio de pensar no que quiser. Mas, lembra que se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então, não é que Deus está fazendo esse julgamento. A lei da causa e efeito, a lei do karma, por si só, policia cada pessoa. Então, quanto mais nós fizermos o outro feliz, nós estamos fazendo quem feliz? Nós mesmos, porque nós vamos colher isso. Nós mesmos seremos felizes por causa disso. Por isso, sem macular, porque quando macula, quando faz coisa errada, aquele caso citado no livro do Dr. Capri, se não me engano, ou do Karl Menninger, da moça que encontrou a carteira, né? Lembra? Encontrou a carteira e falou, devolver dinheiro, que essa pessoa deve estar precisando.
começo ela pensou assim, mas depois falou, nada, bobagem, achado não é roubado, não roubei de ninguém, e começou a gastar o dinheiro. E de repente começou a vir o bom senso, a voz da consciência, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso. Talvez a pessoa precisasse de dinheiro, talvez precisasse comprar uma comida para os filhos, comprar um leite para a madeira do filho, não sei o que, começou aquele sentimento de culpa martelar dentro dela. E quando menos espera, ela começou a ter problemas, foi lá fazer a consulta para o Dr. Capri. Então o que ela estava sentindo era enxaqueca. Enxaqueca, na verdade, pode ter causa como a pessoa tem conflito com os pais, mas a enxaqueca dela era um sentimento de autoacusação. Você não deveria, sentimento de culpa que fez com que manifestasse aquele sofrimento. Tudo isso pode ser evitado não fazendo coisa errada para não sofrer com aquilo, porque a pior coisa que a pessoa pode sentir é o sentimento de culpa atormentando a mente dele, fica atormentando. Um machucadinho, né, você está descascando a laranja, corta, daqui 7 dias sumiu, né? Sumiu porque a mente instintiva trabalhou para a correção daquilo. Mas quando se trata de sentimento de culpa, até a pessoa deixar o corpo carnal continua martelando a cabeça, e às vezes a pessoa deixa o corpo carnal, regressa para o mundo espiritual, e aquilo, ela reencarna com aquele sentimento de culpa. Por isso que muitas pessoas estão carregadas de sentimento de culpa por causa disso. Já reencarnam com sentimento de culpa, e é isso que leva à destruição, né? Quando Cristo falou sobre a torre de Siloé que caiu, e mataram as 17, 18 pessoas na torre de Siloé, ele falou o quê? Não pensem vocês que aquelas 18 pessoas que faleceram com a queda da torre de Siloé eram mais pecadores que os outros, não. Mas eram que tinham mais sentimento de culpa, a consciência do pecado, desejo de autopunição e sentimento de autodestruição. Por isso que o apóstolo Paulo falou o seguinte: o estipêndio do pecado é a morte. Quando o sentimento de culpa começa a martelar, muitos buscam um autossofrimento através de piercing que colocam, né, é um autocastigo. Uma vez eu vi no Discovery, ou no History, um rapaz que colocou 250 piercing. Mas aquilo que é segundo Karl Manning, o homem contra si próprio, para que ficar sofrendo com aquele negocinho, mais um araminho aqui, outro lá, é uma autodestruição. Aí ele falou, se eu não colocasse esses 200 piercing, eu morreria. Mas ele está se mortificando aos poucos, está se autodestruindo a pouco. Mas o fato é que nós, como filhos de Deus, Deus não exige nada disso. Simplesmente Deus é aquele amor absoluto que sempre está pronto para nos ajudar. Ok? Então, muito obrigado a todos. Nas coisas mais simples da vida habitam alegrias e aprendizados. No viver natural está a oportunidade de conhecermos e despertarmos o divino de nosso interior. O mais grandioso de nossa existência é o que já habita em nós. Quando conscientizamos a verdade da vida, aí sim é que alcançamos a verdadeira felicidade. A renovação de que precisamos para a nossa vida começa por relembrar o verdadeiro sentido de nossa existência e coexistência com o todo. Vamos reescrever nossa história. Ressignificando seu papel na vida, o Seminário Geral em Idiomas Português e Japonês. Dias 11 e 12 de junho na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo. 30 e 31 de julho na Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba, no Paraná. E também nos dias 30 e 31 de julho na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seiichi Onoye. Inscreva-se em nosso site www.sni.org.br. Para mais informações,
Entre em contato com um dos e-mails ou WhatsApp que aparecem na tela, seminarios@sni.org.br ou pelo telefone 0 Prestadora 11 5014 2217, pombabranca@sni.org.br ou pelo telefone 0 Prestadora 11 5014 2299, e-mail fraternidade@sni.org.br ou pelo telefone 0 Prestadora 11 5014 2257. Muito obrigado!